além de todas essas questões, né, de delineamento, de campo, pergunta, bancada, isso aqui é, vamos dizer assim, é a parte que você tem que pôr a mão na massa no sentido de independência das suas análises, tá? É a pergunta, o delineamento, campo, bancada. Isso aqui eu sugiro que você tenha uma rapidez maior para que você coloque o seu tempo nas interpretações, até mais do que nas análises dos dados. E se você nunca trabalhou com genética de populações, caiu de paraquedas, minha sugestão, vai fazer disciplina que te ajude, tá? Busque aí no seu programa, se você já é professor, encontra algum colega que ministra uma disciplina bem focada para resolver problema mesmo, sabe? De preferência, disciplinas hands-on. Eu fiz um curso que mudou assim completamente a minha visão de mundo. Eu tive a oportunidade de fazer ele no exterior e até ele que me inspirou a criar o método DNA e criar também o Entenda Genética. E assim, foi um divisor de águas para mim, porque eles tinham uma abordagem que era teoria, mão na massa e interpretação. E eu achei isso muito interessante. Então, tente encontrar locais que te ofereçam esse tipo de orientação. Você pode também estudar sozinho, não tem problema. Eu adoro estudar sozinho, eu acho que fixa bastante para mim, mas eu também gosto muito de ouvir, eu acho que a gente aprende bastante, tá? Então, busque cursos, disciplinas, olhe leituras que te auxiliem, revisão de artigo científico, voltados para a área. Eu posso deixar para vocês depois uma lista de livros que eu acho interessante que vocês tenham ou que vocês usufruam desses livros e principalmente façam uma leitura inteligente dos artigos. Temos vídeo aqui no canal ensinando a fazer leitura inteligente dos artigos, mas num panorama geral que você vai fazer é identificar a pergunta que aquele artigo fez, artigos que sejam próximos daquilo que você quer fazer, tá? Ah, eu quero trabalhar com genética de populações de golfinhos. Pega, então, artigos com genética de populações de golfinhos. Identifica, ou então com organismos próximos, entendeu? Identifica ali a pergunta biológica que a pessoa fez, identifica as análises que ela fez para responder essa pergunta biológica e depois você vai identificar no artigo os resultados que essa pessoa encontrou e a discussão desse resultado, para você já ir aprendendo quais análises que essa pessoa fez, por que ela fez essas análises, por que ela escolheu esses parâmetros, por que ela respondeu a pergunta da forma como ela respondeu. Tudo isso vai te dando inteligência, vai te dando, quando eu falo inteligência, gente, não é a capacidade não, tá? É o acúmulo de informações que você consegue ter, mas que você consegue usar para interpretar os seus dados, para fazer as suas análises. Não é acumular o conhecimento, é uma ação direcionada com o conhecimento que você tem, estratégico para tirar você de um lugar de uma pergunta que não tem resposta para um lugar de uma pergunta que tem resposta, que é a proposta do domínio nas análises e interpretações dos dados genéticos, né? É a gente entender o que está acontecendo ali nos processos. Então, tenha essa rotina de fazer essa leitura inteligente, especialmente se você nunca mexeu na área. Assim você vai tendo mais segurança para fazer as suas coisas, tá bom? E a disciplina. Outra coisa, base. Se você nunca trabalhou com genética de populações, eu até esses dias recebi uma mensagem de um rapaz sobre isso também, que era uma dor que ele tinha. Vai estudar a base de genética de populações. Sem a base não tem condições. Por quê? Várias interpretações que nós fazemos na genética de populações têm a ver com os fatores evolutivos. Fluxo gênico, deriva, mutação, tudo está nesse cerne, nesse bolo. Se você não conhece esses processos, como é que você vai fazer a interpretação deles? Não vai, né? Simplesmente não vai. Então, vai lá na base, no fundamento e leia genética de populações. Maratona os vídeos aqui do canal se você tiver dificuldade ou se você tiver mais facilidade, sei lá, e vai para uma disciplina, cerque-se de todos os elementos que te façam compreender o que é genética de populações. Eu acredito, inclusive, que esse é o primeiro ponto. Se você caiu de paraquedas num projeto, nunca mexeu com genética de populações, a primeira coisa que você tem que fazer é saiba qual é a definição de genética de populações, entenda quais são as perguntas que você pode responder com a genética de populações, beleza? Saiba o que são fatores evolutivos. Depois você vai começar a fazer uma leitura inteligente dos artigos em genética de populações, para que você já comece a se familiarizar com as análises que são feitas,
por que essas análises são feitas, o que essas análises respondem, tá? E aí vocês vão, então, galera que nunca trabalhou, seguir mais ou menos esse roteirinho que eu passei para vocês. Identifique o modelo biológico, pense nas suas perguntas de pesquisa, verifique a ocorrência e tente encontrar suas amostragens, vai lá para a bancada, otimize suas PCRs com seus micros, genotipe as suas populações, vai para a análise e foca na análise, não fica ad eterno na bancada, porque não é a bancada que vai levar você ao domínio nas análises, não é a bancada que vai te transformar no investigador que responde perguntas. Ela é só um processo para você obter o seu dado. Então, quanto antes você conseguir sair desse lugar, melhor para você, tá? Com cuidado, com qualidade, viu, gente? Não é para sair correndo fazendo as coisas sem esmero, não. E aí a gente vai para essa parte de análise que não necessariamente tem que ser um depois. Ela pode permear todos esses passos que eu falei para vocês, para que você consiga, já quando tiver o seu dado, analisar o seu dado não no aprendizado, mas tendo assertividade, sabendo o que você está fazendo, beleza? Esses são os passos que eu acredito que quem nunca trabalhou com genética de populações e caiu de paraquedas nessa área tem que fazer. Não se preocupe, é uma área linda, maravilhosa, você vai se apaixonar. Se você seguir tudo isso certinho que eu te falei, eu tenho certeza que vai dar bom, beleza?